Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Isaías Júnior, do canal Canto da Suculenta. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia de mexer com as plantinhas. Aqui eu já tenho separado todos os meus insumos e equipamentos. Farei o replante de algumas, ganhei umas mudas da minha amiga, Jucimari, e farei hoje o plantio delas, bem como também farei decapitação de algumas plantas. O conteúdo de hoje é uma dica para aquelas pessoas que querem conseguir mudas de forma prática e rápida. Então eu vou dar para vocês algumas sugestões de como vocês conseguem fazer a proliferação de suculentas. Se vocês gostaram deste conteúdo, não deixem de curtir, se inscrevam no meu canal se não são inscritos. Aqueles que já são inscritos, meu muito obrigado. Compartilhem esse vídeo com outras pessoas para que eu possa ser estimulado a produzir mais materiais como este. Vem comigo que eu vou ensinar vocês uma técnica infalível. E como é que eu faço isso então? Bom, se você nunca decapitou uma suculenta, você já deve no mínimo ter ouvido falar em decapitação. Então, se você não sabe como decapitar, se você nunca decapitou uma, volte vídeos anteriores meus, que lá eu ensino vocês como fazer a decapitação de plantas adultas. Hoje ensinarei para vocês como é que a gente faz esse processo com as plantas pequenas. Então veja, aqui eu tenho algumas mudas que eu farei a decapitação. Hoje eu vou fazer uma nova experiência. Tem uma amiga minha, a Lenice, que me sugeriu fazer decapitações sempre na terceira noite da lua crescente, o que seria hoje. Então eu me preparei, me organizei para este dia fazer exatamente isso. Decapitarei as mudas novas. Bom pessoal, aqui eu tenho as plantas que eu farei a decapitação. O que é que nós vamos precisar de materiais? Então eu preciso de um utensílio cortante, aí fica a critério de vocês. Eu uso tesouras, dependendo da espessura do tronco, eu uso alguma faca, pode ser estilete, aí fica a critério de vocês. Utilizo também a canela em pó como cicatrizante e fungicida, e aí então as mudas que eu quero reproduzir. Então, qual é a dica que dou para vocês? Observem a muda de vocês. Essa daqui é uma muda da Echeveria midori e veja que ela tem um tronco aqui, ó. Então eu opto sempre por deixar pelo menos uma ou duas folhas, se possível, para que nessas folhas ocorra a brotação. Como é que eu faço isso? Utilizo um objeto cortante e então eu escolho o local que será decapitado e pronto, vai lá, decapitada. E aqui eu tenho então a muda, a copa da muda e o tronco dela. O que eu vou fazer agora? Utilizo a canela em pó para cicatrizar e impedir a proliferação de fungos na planta, e ao mesmo tempo eu também faço isto no tronco. Pronto, deixarei agora a planta aqui. Em breve ela me dará novas mudas. E então este processo eu repito com outras plantas também. Vou mostrar mais um exemplo para vocês. Aqui nós temos um exemplar da Echeveria zorro. E observem que ele também tem um espaçamento ali que posso fazer a decapitação. E eu farei isso junto com vocês. Pessoal, desculpe se às vezes tremer o celular, porque eu estou trabalhando sozinho com as duas mãos e tentando filmar isso. Então, ali escolhido o local, pronto. Planta decapitada. Aqui nós temos a copa da planta e aqui o tronco. Mesma questão, vou colocar canela em pó para proteger essa planta e ajudar na cicatrização. Canela em pó no tronco. Farei este processo com todas essas mudas, inclusive com esta muda da Echeveria Red Regis.
E é interessante fazer isso e depois acompanhar a evolução desse processo, que eu tentarei mostrar para vocês ao longo do tempo. Aqui estão então todas as plantas devidamente acondicionadas nos seus vasos, lembrando que os troncos eu não retiro dos vasos de origem, permanecem então os troncos nos vasos em que já estavam, e as copas eu coloco em novos vasos. Neste caso aqui eu uso pedrinhas, percebam que em todos os vasos que estão as copas eu utilizei pedras, por quê? Para proteger as plantas, para elas não ficarem em contato direto com o substrato. Então, coloco as pedrinhas e deixo as copas descansando ali. Agora, eu vou fazer o processo de aceleração da produção de raízes utilizando vitaminas do complexo B, que eu já ensinei vocês em outros vídeos também. E aí, a partir deste momento, as plantas agora começarão a soltar raízes, dando origem a novas mudas. Provavelmente vocês já devam ter feito ou ter no mínimo ouvido falar sobre a decapitação das suculentas. É quando nós decapitamos as plantas, ficando um tronco, e a intenção dela é fazer com que a planta se regenere, a copa, né? E com que o tronco solte novas mudas. A primeira dica que eu quero dar para vocês sobre a questão da proliferação é quando as mudas atingirem um tamanho para serem retiradas do tronco, eu sugiro que vocês não destaquem a muda. Não arranque ela do tronco, e sim decapite. Olha só, aqui foi uma muda decapitada, então eu deixei algumas folhinhas e fiz isso com todas as mudas deste exemplar da Echeveria Red Regis. E então eu quero mostrar para vocês qual é o resultado disso. Vocês conseguem observar aqui que é um tronco decapitado, observem o tronco ali, e aqui então eu tenho a soltura de novas duas mudas. Então, a partir da decapitação da muda, eu tenho a produção de novas duas mudas. E então, como é que eu faço isso? Eu deixei um exemplar aqui para mostrar para vocês. Eu utilizo um objeto cortante e ao invés de arrancar a muda, eu decapito. Vou decapitar esta muda para vocês verem. Pronto, simples assim. Deixo um tronco para que nesse tronco ela solte novas mudas. E observem. Aqui eu tenho então uma nova muda. E onde ficou esse tronco decapitado, provavelmente sairão novas mudinhas. Nesta muda então recém-decapitada, eu coloco canela em pó no tronco, que vai atuar como fungicida e cicatrizante. E a mesma coisa eu faço ali no tronco desta muda onde foi decapitada. Aqui ao lado, nesta floreira, eu tenho todas as mudas que foram retiradas deste tronco. Então, tem algumas mudas, elas já estão enraizadas, isso foi aproximadamente uns 15 dias. Com elas eu utilizei vitamina do complexo B para facilitar e acelerar o processo de enraizamento. Já ensinei isso para vocês num vídeo anterior. E aí então, aqui estão as mudas retiradas deste tronco. E o tronco, então, sem nenhuma nova muda, está produzindo mudas a partir da haste da muda. Outra tática que também funciona muito bem e que eu aprendi com a minha amiga Tati Foinha é decapitar mudas. Então, a partir do momento que eu decapito as mudas, o processo de soltura de novas mudas é muito rápido. Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Esta muda foi feita uma troca com a minha amiga Tati Foinha, é a Echeveria Big Red francesa. Percebam pelo tamanho da planta próxima à minha mão que ela é uma planta pequena. Eu decapitei ela aproximadamente 15 dias atrás e olhem só, 3 mudas. E aí eu quero mostrar para vocês a copa dela. Aqui está, ó. Então esta é a copa deste tronco.
temos aqui a copa e o tronco. Então percebam, a copa já está completamente enraizada, agora ela vai começar a adquirir força. E aqui no tronco eu tenho novas mudas. A mesma coisa eu fiz com a Echeveria Aetna. Observem só. Aqui eu tenho mudas e mais mudas que estão soltando, saindo da muda que também era pequena. Aqui eu tenho a copa dela. Então vejam, a copa também está completamente enraizada e no tronco da muda eu tenho novas 3 mudas desta mesma espécie. Então, qual é a dica? Decapitar mudas enquanto elas são pequenas. Aqui eu tenho um outro exemplo. Echeveria borda rubra. Percebam que ela está começando a soltar raízes. Isso foi há 15 dias atrás, tá? Soltando raízes bem tímidas as raízes, porém, olha o tronco. Perceberam? Olha quantas mudas eu já tenho neste tronco. Tem 2 mudas aqui, que são mudas originárias da própria muda. Então, olha que interessante. O tamanho da planta já produzindo mudas. Então, ali está a copa e as suas mudas. Aqui eu mostro mais um exemplo. Estas são mudas da Echeveria Mauna Loa. E eu tinha uma muda que estava estiolada, que é esta daqui. Então o que eu fiz? Decapitei-a. E observem quantas novas mudas está soltando no tronco. E a copa que estava estiolada já está completamente enraizada. Observem a textura das folhas, isso demonstra que a planta já enraizou. E aqui eu tenho então a produção de várias novas mudas. Com essa Echeveria Baron Bold foi a mesma questão. Eu decapitei a muda, que era pequena, e aqui eu tenho então produção de novas mudas saindo a partir de uma muda que era pequena também. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desta dica. De fato, ela dá resultado. Eu tenho aqui os exemplares disto. Então, as mudas que foram decapitadas já estão produzindo novos brotos. Mas eu sempre indico que você nunca faça testes, experimentos em todas as plantas. Procure escolher uma planta em específico, faça o teste nela, se der certo você amplia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curta, compartilhe. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Aqueles que já são inscritos, meu muito obrigado. Abraços e até a próxima.